Olá, galerinha do meu canal, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje estou de volta com mais um vídeo e sejam bem-vindos ao quadro Papo de Menina. E o tema do Papo de Menina de hoje vai ser 4 hábitos que podem mudar a sua vida drasticamente. 4 coisas que você vai estar fazendo que em menos de 2 meses você vai estar sentindo a diferença e quem está ao seu redor também vai perceber a diferença. E se você quer ver esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar se você já pratica uma dessas 4 coisas. E dando iniciativa no quadro Papo de Menina, vamos começar falando sobre a leitura. Ter o hábito de ler. O que isso mudaria na minha vida? Quais seriam os benefícios? Qual seria a evolução que eu teria no meu desenvolvimento pessoal e no meu desempenho escolar? Será que ler me tornaria diferente? Por enquanto eu vou falar 2 motivos para você ter o hábito de ler. O primeiro motivo e o motivo mais escancarado com certeza é a dicção. A dicção é a sua fala aprimorada, a dicção é a sua habilidade de fala. A pessoa que lê tem mais facilidade de apresentar trabalho e ler, eu digo ler em voz alta, você pegar o livro e você ler em voz alta. Quando você começar a ler, você vai provavelmente ter muita dificuldade, vai ler, não vai entender a palavra, vai ler a palavra errada, mas com o hábito de ler, a sua dicção vai se aprimorando. No seu desenvolvimento pessoal, você vai ter mais autoconfiança para falar em público, mais autoconfiança para apresentar o trabalho, mais autoconfiança para ter uma conversa mais profunda com aquele seu amigo, com o seu namorado, com a sua namorada. Você vai ter mais confiança e mais poder de fala. E no seu desempenho escolar, a sua apresentação de trabalho com certeza vai ser a melhor de todas. Eu já li 6 livros na minha vida e há 2 anos atrás eu li 4 livros em um ano. E esses 4 livros me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa que não tem medo de falar em público, uma pessoa que não tem medo de apresentar trabalho, uma pessoa que não tem medo de falar. Porque muitas vezes nós temos medo de falar porque a gente tem medo de falar uma palavra errada, a gente tem medo de gaguejar, a gente tem medo de, sabe, medo. E é esse medo que a gente perde com o hábito de ler. E o segundo motivo para você ter o hábito de ler, com certeza, é a amplitude de vocabulário. Como assim amplitude? Gente, amplitude de vocabulário é para você ter um vocabulário rico, rico de palavras bonitas, rico de palavras difíceis, que se você falar, aquela pessoa pode ficar tipo, hã? Como assim? E você vai saber o significado. Muitas e muitas vezes um professor vai falar uma palavra e o pessoal da sala vai ficar tipo, como assim? O que é isso? E você, por já ter lido um livro, você por ter lido um artigo científico, você vai saber o significado daquela palavra. E isso vale para tudo. Isso vale para uma redação, isso vale numa apresentação de escola. Quando você precisa ser mais formal, ter essa amplitude de vocabulário vai te ajudar muito a ser formal. Que as pessoas vão te olhar e dizer, nossa, aquele ali sabe do que tá falando. E é normal às vezes a gente tá lendo e tem uma palavra lá que a gente não conhece. 30% de tudo que você vai ler vai ter palavras desconhecidas, palavras que você talvez até saiba, mas por estar escrita de outra forma, por ter sido empregada num contexto diferente, você não vai entender. O que eu recomendo é que você pegue um marca-texto específico e marque aquelas palavras que você não conhece. Pesquise depois ou pesquise na mesma hora que você encontrar a palavra, porque aí você vai conseguir descobrir o significado e vai ler o texto e vai compreender muito melhor. E depois de um tempo você vai pegar essas palavras, vai pesquisar o significado e depois vai usá-las de forma inteligente, tornando você uma pessoa rica de vocabulário. E com o hábito de ler, você vai ter uma dicção ótima e vai ter uma amplitude de vocabulário. E esses 2 vai te dar uma autoconfiança, ajudando no seu desenvolvimento pessoal e o seu desempenho escolar vai ser muito melhor. O segundo hábito que vai mudar você drasticamente é o hábito de escrever.
Ah, Yasmin, mas eu escrevo todos os dias. Eu, por exemplo, eu estudo o dia todo. Então, todo dia, o dia todo, eu tô ali escrevendo muita coisa. A professora enche o quadro de coisas e eu escrevo muito. Nossa, eu não aguento mais escrever. Só que, meu caro amigo, minha cara amiga, tem uma grande diferença entre você escrever aquilo que a professora coloca na lousa e você escrever uma coisa do cotidiano. Na escola, você escreve aquilo que a professora coloca na lousa e às vezes, na maioria das vezes, você escreve, não lê o que está escrito, passa para a próxima aula e assim você segue os seus dias, sua semana e os meses vão passando. Eu falo isso porque muitas vezes eu faço isso, eu tô cansada, o professor passa um monte de coisa, eu escrevo, fecho o caderno, próxima aula e assim eu sigo a minha vida. Se o professor me perguntar o que eu escrevi, eu provavelmente não vou saber falar porque eu não li o que está escrito. Agora, eu pegar meu caderno, pegar o meu celular e escrever sobre coisas do dia a dia, coisas que aconteceram comigo, é totalmente diferente. E agora, qual é o benefício de escrever coisas simples do dia a dia, sobre como foi meu dia, sobre alguma coisa de ruim que aconteceu, sobre aquela pessoa que falou comigo daquele jeito, sobre como meus pais falaram comigo, sobre minha festa, sobre uma festa? Qual é o benefício de escrever sobre coisas simples? Eu não tô falando para você escrever uma redação, não tô falando para você escrever um artigo científico, não, mas são coisas simples, coisas do dia a dia. Quais são os benefícios? Ter o hábito de escrever, vamos ter 2 benefícios. O primeiro é a letra bonita. Sim, gente, quanto mais a gente escreve, mais a gente vai querer aprimorar a letra e vai ter dias que a sua letra não vai sair bonita, mas isso aí fica para daqui a pouco. Então, por você estar escrevendo muito sobre aquela coisa, vai ter dias que você vai estar tão tranquila que você vai escrever numa letra ali linda, perfeita, e vai olhar e vai dizer, nossa, essa letra aqui tá bonita. E também vai ter dias que você vai escrever e a sua letra vai estar horrível. E nessa escrita, a sua mente vai correr livre, longe de julgamento, longe de pessoas falando. Vai estar só você, a caneta e o caderno escrevendo sobre alguma coisa do seu dia. Nossa, meu dia foi legal. Aí eu começo a escrever. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E quando eu pegar assim a minha folha, eu vou reler tudo aquilo e vou dormir feliz, sabendo que o meu dia foi produtivo, sabendo que o meu dia foi legal, foi divertido na escola. E eu vou ler assim e vou ficar com o coração quentinho, o que vai te dar uma sensação boa de alívio. Então a questão não é nem a letra bonita, mas o alívio que você sente. Você não tem com quem conversar, aí você escreve tudo naquela folha e você se sente aliviado. Nisso a sua mente vai correr livre e você vai dispensar todos os seus sentimentos naquela folha, seja um sentimento ruim ou um sentimento bom. E quando a gente fala de sentimento ruim, já estamos falando sobre o segundo benefício de estar escrevendo, que é o autoconhecimento. A gente se autoconhece, na maioria das vezes, pelas situações ruins que acontecem na nossa vida. Naqueles momentos bons, é muito bom, a gente tá bem. Agora, nos momentos ruins, é quando a gente se conhece, é quando a gente entende quem de fato somos. Então, falando sobre aquela letra feia, aquela palavra sem acento, sem vírgula, sem ponto final, sem interrogação, sem nada, aquele negócio tudo embaralhado, vai ser nesse texto, vai ser nesse dia que você vai se autoconhecer. Com apenas uma pergunta: por quê? Essa palavra, esse porquê, foi usado muito pelo filósofo Sócrates, um filósofo da antiguidade, e tudo dele era porquê. Por que que o céu é azul? Por que que as pessoas falam? Por que que isso? Por que que aquilo? Isso promove o autoconhecimento. Então, toda vez que você passar por uma situação ruim, escreva ela, desabafe. Você pode escrever até no seu celular. Hoje em dia é muito mais fácil. Você pega o celular, entra no bloco de notas e escreve tudo que aconteceu de ruim. Ah, aquela pessoa falou isso, o professor falou aquilo, minha mãe falou isso, meu dia foi isso. Desabafa. Escreve bastante.
depois você não pode apagar, depois você não pode rasgar a folha, não pode amassar e jogar. Você tem que pegar com muita coragem tudo aquilo que você escreveu e você vai reler. Quando você relê uma coisa boa, o sentimento é bom. Agora, quando você relê uma coisa ruim, você vai estar se obrigando a viver toda aquela situação. Por isso que as pessoas gostam de ler, geralmente, porque elas se sentem em outro mundo, em outro universo, se sentem parte da história. Então, é exatamente isso que acontece conosco. A gente vai ler uma coisa que aconteceu com a gente e mesmo por ter acontecido há 1 hora atrás, 2, foi ontem, foi há 1 semana atrás, você tá lendo, você vai sentir tudo aquilo novamente. Você vai sentir todos os sentimentos que você sentiu naquele dia, e isso é necessário para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu autoconhecimento. Então, com tudo aquilo que você escreveu, você vai reler, você vai reviver tudo novamente e você vai agir como o filósofo Sócrates. Por quê? Tá bom. Eu tava na escola, uma menina falou mal da minha aparência. Foi chato, eu fiquei chateada. Agora, por quê? Por que eu tô chateada por ela ter falado da minha aparência? Será que no fundo eu acredito naquilo que ela falou? Porque a gente só se dói com aquilo que a gente acredita. E o que a gente não acredita entra no ouvido e sai no outro. Então, por que eu fiquei chateado com aquilo que ela falou? Por que eu me importo tanto com a opinião de uma pessoa que não tá nem aí pra mim? Por que eu me importo com a opinião de uma pessoa que não pensa em mim? E eu tô aqui perdendo meu tempo pensando no que ela falou pra mim. Gente, isso é uma forma de você superar o que você passou. Isso é uma forma de você entender o porquê da sua dor. Será que há uns anos atrás uma pessoa muito importante pra você falou isso de você? Aí você meio que acredita nisso. Vamos supor que a menina disse que seu cabelo é feio. Aí nisso você fica chateada, você fica triste, você fica magoada. Se você tocar no seu cabelo não é feio, ele é único, ele é bonito. Mas será que há uns 2 anos atrás uma pessoa que você considerava muito falou a mesma coisa? Vamos supor que você gostava de um menino, esse menino disse que seu cabelo é feio. Você ficou triste, mas você superou, você esqueceu. E essa informação ficou armazenada no seu subconsciente. Nessa nova situação, onde a menina fala mal do seu cabelo, você se sente mal. Porque há 2 anos atrás, uma pessoa importante pra você falou isso pra você. Então, meio que uma coisa liga a outra. Porque talvez, se essa pessoa importante tivesse falado ao contrário, você não acreditaria. Você diria, meu cabelo não é feio. É porque um dia aquela pessoa falou tão bem do meu cabelo que não tem nem outra pessoa que me diga ao contrário. E às vezes, essa pessoa que precisa falar pra você que seu cabelo não é feio é você mesma. Você não precisa de uma terceira pessoa que reafirme algo sobre você, mas você mesma reafirmar isso. Aquela pessoa falou que seu cabelo é feio, você... Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque eu tenho a certeza absoluta de que meu cabelo não é feio. Então isso se chama autoconhecimento. Por isso que a prática de escrita lhe dá autoconhecimento. Muitas vezes você vai escrever bom, bonito e tá tudo certo, mas na maioria das vezes você vai estar escrevendo algo não muito legal. Aí você se pergunta, por quê? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu me importo tanto com isso? E às vezes aquilo te machucou porque inconscientemente você reafirma todos os dias aquilo que a pessoa falou. Você acorda e diz, meu Deus, como eu tô horrorosa hoje, e vai pra escola. Aí quando chega lá, que uma pessoa fala isso pra você, você não consegue refutar, porque você acredita nisso. Não é nem porque ela falou que você é feia, mas é porque você acredita nisso. Porque a partir do momento que você não acreditar naquilo, nada mais vai te prejudicar. Então, seja feito o filósofo Sócrates. Por quê? Por quê? Por que eu tô mal? Por que eu tô chateada? Por que o meu dia foi ruim? Sempre tem um motivo por trás de tudo. Sempre tem. E o primeiro passo para você mudar isso começa aqui dentro. Começa você reafirmando coisas diferentes.
começa você pensando diferente. E por eu já ter estudado bastante sobre essa área da mente, sobre essa área da neurociência, eu vou falar uma coisa que faz com que você, sabe, faz com que a sua cabeça exploda. Aquilo que a pessoa fala sobre você, fala mais dela do que sobre você. O terceiro hábito nada mais é do que exercício físico. Exercício físico é tudo aquilo que você move o corpo. Pode ser você dançando, pode ser um alongamento, pode ser ali lutando, quem gosta de karatê, quem gosta de boxe, enfim, tudo isso se torna um exercício físico. Os dois benefícios de estar praticando o exercício físico, o primeiro deles é relaxamento físico e relaxamento mental. Yasmin, como assim relaxamento físico? Se eu tô ali pegando carga, se eu tô ali pegando peso, se eu tô correndo e meu corpo tá doendo, como assim relaxamento físico? A gente pode não tá vendo, a gente pode estar apenas ali sentindo dor, mas na verdade aquilo tá fazendo um bem-estar muito grande para o nosso corpo. Os nossos antepassados, eles caçavam, eles se mudavam com muita frequência, eles lutavam para sobreviver. Então, o nosso corpo, ele já é feito para isso, ele foi feito para caçar, ele foi feito para sofrer, para sobreviver. Então, o hábito de correr, o hábito de pegar peso, o hábito de fazer um alongamento, de estar esticando o corpo, já é uma coisa que é da gente desde os nossos antepassados. Então, sim, exercício físico promove o relaxamento físico. Nosso corpo se sente bem, apesar da gente não se sentir bem, o nosso corpo ele se sente bem, porque ele está fazendo aquilo que é a função dele, que é se movimentar. Nosso corpo, ele precisa de movimentação. E ainda falando do primeiro benefício, além do relaxamento físico, também temos o relaxamento mental. Enquanto a gente corre, enquanto a gente pega peso, enquanto a gente pratica luta, enquanto a gente faz alongamento, a nossa mente, ela tá tranquila, e ela tá relaxando, ela tá se desestressando, tá com muita coisa na cabeça, e o exercício você faz e a sua mente, esvazia tudo aquilo que você sente. Você desconta aquele sentimento bom no exercício, você desconta aquele sentimento ruim no exercício. Então sim, promove o relaxamento mental. Já aconteceu de uma vez eu ir dormir perturbada, com raiva, no outro dia, em vez de, ficar alimentando aquela raiva, eu fui fazer alongamento. E no alongamento, eu raciocinei sobre o que tinha acontecido, eu pensei sobre a situação e eu relaxei. A minha mente, ela relaxou, ela encontrou um lugar de paz, ela encontrou um conforto onde eu pude desestressar e descarregar toda aquela energia negativa. No primeiro papo de menina, eu falei sobre exercício físico e vou continuar falando, porque sim, gente, fazer exercício físico muda muito a sua vida. O segundo benefício de estar fazendo o exercício físico é a saúde. Sim, não importa se você faz exame todo ano, não importa se você bebe muita água, não importa se você toma seus remédios em dia, você não vai ter saúde se você não praticar exercício físico. Aí você me fala, Yasmin, eu sou saudável. Eu já fiz meus exames, eu tomo meus remédios, eu tomo água, não tô doente, não tô gripada, eu sou saudável. Mas isso não é verdade, porque a partir do momento que você não tem o hábito de mexer o corpo, eu não vou falar nem fazer exercício, mas se você não tem o hábito de, botar assim e se alongar, você não é saudável, porque você precisa mexer o corpo de alguma forma, você precisa, mexer o corpo, porque essa é a função de todas as suas articulações, de todos os seus ossos, de tudo. Esse é o principal motivo.
movimento, ele tem que se movimentar. E a partir do momento que você não pratica exercício físico, para nenhum médico, para nenhum especialista da saúde, você é saudável. Você pode estar com a sua saúde em dia, você pode estar com seus remédios em dia, você tomou 2 litros de água hoje, mas se você não gastar a energia que o seu corpo armazena, você não é saudável. Não quero dizer que neste momento você está doente, mas você não está 100% saudável. Sempre vai ter alguma coisa faltando para a sua saúde completa, que no caso é o exercício físico, é a prática de se movimentar. Então, o exercício físico basicamente promove relaxamento físico, relaxamento mental e você tem saúde. E você é saudável. E o 4º hábito que pode mudar a sua vida drasticamente é a organização sem perfeccionismo. Gente, antes de eu falar sobre essa organização sem perfeccionismo, essa organização imperfeita, eu vou falar para vocês como eu mantinha o meu quarto organizado. Eu tinha muito hábito de pegar as minhas roupas e acumular na minha cama. E pensar, quando for amanhã eu vou arrumar toda a minha roupa, eu vou dobrar uma por uma e vou guardar cada uma no seu lugarzinho. Eu chegava da escola com muitos livros e eu jogava no chão, botava na cama e dizia, amanhã eu vou organizar meu caderno por ano, por data, sei lá, eu ia fazer uma organização extrema. E não acontecia, no outro dia eu não arrumava, no outro dia se acumulava mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Até que um belíssimo dia, meu namorado veio pra cá e eu tava lavando os pratos e ele ficou aqui no meu quarto, tava uma zona. E quando eu voltei, meu quarto tava arrumado, ele tinha arrumado pra mim. E ele tinha feito apenas uma coisa. Ele pegou os meus cadernos que estavam na cama, no chão, ele juntou e guardou no lugar que pertence aos meus cadernos. Pegou as minhas roupas, dobrou e guardou no lugar que pertence às roupas. Ele não precisou fazer uma organização extrema, uma organização perfeita para as coisas ficarem organizadas. Primeiramente que tudo isso é um relato pessoal, é uma ideia pessoal minha. Não é nada provado cientificamente, não que eu saiba. Não é nada que eu vi escrito, não é nada que eu escutei, mas foi uma coisa que eu aprendi, peguei pra minha vida e hoje em dia faz muita diferença. Então, em vez de você ficar com aquele pensamento perfeccionista de deixar tudo perfeito, muito perfeito, de guarda-roupa sempre arrumado, a parte de caderno sempre arrumada, organizada por ano, por turma, por data, por mês, por semestre, em vez dessa organização obsessiva, vamos levar a vida de uma forma imperfeita, sabe? Nem tudo precisa ser perfeito, nem tudo precisa estar do jeito que deveria estar naquela hora, naquele momento. Então, pode acontecer de você não estar arrumando uma parte do seu cômodo, uma parte do seu quarto, uma parte do seu guarda-roupa pelo perfeccionismo, por você ter na sua mente que aquilo ali precisa estar perfeito. E nunca vai estar perfeito, nunca vai estar 100% arrumado, nunca vai estar 100% da forma como você queria que estivesse. Então, para você ter uma maior organização sem ser organizada, é só organizar de forma imperfeita. Hoje em dia, se tem roupa na cama, eu dobro e boto no meu guarda-roupa no lugar que pertence. Eu tenho lado para todas as roupas. Eu tenho um lugar de blusa, eu tenho um lugar de short, tenho um lugar de casaco e por aí vai. Nisso, a única coisa que eu preciso fazer é manter cada um no seu lugar, no seu devido quadrado. As minhas blusas não precisam estar devidamente dobradas, todas dobradas, separadas por cor, separada por da mais velha para mais nova. Não, elas só precisam estar onde deveriam estar, de formas organizadas ou não. Você também não precisa pegar a roupa e jogar lá dentro, mas dobrar e botar no lugar que ela deveria estar, sem ficar com perfeccionismo de amanhã eu arrumo, aí eu arrumo logo tudo. Você simplesmente pega e guarda. A mesma coisa eu comecei a fazer com os meus cadernos. Eu chego da escola, tiro meus cadernos da bolsa e coloco no lugar
que os meus cadernos pertencem. Meus cadernos não estão organizados, mas eles estão onde deveriam estar. Então, a minha cama é isso aqui, é o que deveria estar na minha cama. É o meu lençol, é o meu travesseiro, é os meus ursinhos, mas não tem roupa, não tem caderno, porque a minha organização é imperfeita. E às vezes você precisa ser imperfeito, às vezes você precisa fazer as coisas mal feitas, mas pelo menos fazer. Não tem quando você acorda, sabe, chateado com a vida, sem querer fazer nada, mas mesmo assim você faz. Meu dia foi horrível hoje, mas eu tenho que lavar os pratos. Aí você vai lavar os pratos rápido, bota pra lá. Não foi feito de uma forma que deveria fazer, não foi feito de uma forma boa, mas pelo menos foi feita. Então é exatamente isso que eu quero falar pra vocês. Tenham uma organização imperfeita. Pelo menos mantenham as coisas onde deveriam estar. Porque o perfeccionismo só vai deixar você mais ansiosa, só vai deixar você mais estressada. Porque eu acordava, minha cama estava bagunçada, eu ia dormir, minha cama estava bagunçada, eu ia arrumar o quarto, meu quarto não parecia que estava arrumado, simplesmente porque eu estava sendo perfeccionista, eu estava querendo ser perfeita demais. E quando o meu namorado arrumou as coisas de uma forma leve e simples, eu entendi que nem sempre eu preciso ser perfeita, nem sempre tudo precisa estar perfeito, nem sempre tudo precisa estar 100%. Se eu fizer 50%, já tá bom, porque eu fiz. Então, tenham uma organização imperfeita, não acumulem roupa só porque você acha que amanhã você vai arrumar. Vai chegar um dia que você vai tomar vergonha na cara e você vai arrumar o seu guarda-roupa todo e vai ficar um brinco. Mas até esse dia chegar, tenha uma organização imperfeita, uma organização sem perfeccionismo, sem culpa de estar daquele jeito, sem culpa de não ter organizado ainda. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu tentei falar um pouco aqui do que eu sei, do que eu entendo, e tudo isso eu já estudei antes de falar pra vocês, já pesquisei tudo direitinho, só a parte de organização que foi uma parte pessoal minha. Então é isso, gente. Tchau, tchau!